Eu quero hoje falar sobre a terceira porta, que é a porta velha. Livro de Neemias, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 12. Após isso, nós vamos ler também Provérbios, capítulo 28, Provérbios 22 e o versículo 28. Amém? Todos os irmãos encontraram? Neemias, capítulo 3, versículo 6 até o versículo de número 12. Que nos diz assim, irmãos: E a porta velha repararam na Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meromonita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam aos domínios do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Ramurafe, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratos, filho de Rassabinéias. E a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos ler Provérbios, capítulo de número 22, e o versículo de número 28. Amém? Que nos diz assim, irmãos: Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Bendito seja o nosso Deus. Meus irmãos, como nós temos visto, esta é a terceira porta de Jerusalém. E quando nós olhamos para a sequência em que estão as portas, nós percebemos que há um significado nesta ordem. Dentro do propósito da edificação das portas e da edificação dos muros e do que representa as portas, elas na verdade, elas dão sequência à ordem ministerial. Como as portas representam o ministério, então nós podemos ver o significado delas. Quando nós olhamos para a primeira porta, que fala sobre o sacrifício, que é a porta das ovelhas, a entrada por Jesus Cristo, que é esta porta, a porta do sacrifício. Então, nós vemos que após esta porta, então viria a edificação
da porta dos peixes, que significa o trabalho, que significa o evangelismo, que significa o meio da pregação. Quando Jesus entra por aquela porta e encontra seus primeiros discípulos e diz a eles: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, veja que é a sequência destas portas. Muito obrigado. Veja a sequência. Então, primeiro, o passo é entrar por Jesus Cristo, ter uma vida nele, para depois, então, sair para o evangelismo, para sair para algum tipo de trabalho. Então, a sequência agora que vem nesta terceira porta, que é a porta velha, então nós vamos ver a chamado de porta velha, dentro da atualidade, como eu já disse aos irmãos, depois da destruição de Jerusalém, não é? O sultão Selimar, ele vai reedificar as portas, não é? Por volta de 1500 e pouco, e quando ele edifica, ele não vai mais edificar as 12 portas, ele vai edificar apenas 8 portas. Então, na sequência que nós estamos vendo, nós vamos ver 12 portas. Então, algumas que existem hoje, na atualidade, elas coincidem com estas portas e traz um nome diferenciado hoje, né? Hoje nós podemos ver a porta velha, é chamado de porta de Java, ou porta de Jope, porque está em frente ao porto de Jope. Então, hoje, ela não leva mais este nome de porta velha. Então, quando nós olhamos para o tempo de Neemias, ela traz um nome, e hoje está com outro nome, mas é a mesma porta, é a mesma localidade, e ela tem o sentido que nós utilizamos, é o que significa para o tempo de Neemias, porque ele traz o procedimento do reino, como nós já vimos lá em Daniel, a partir do versículo 24, no capítulo 9. Então, meus irmãos, esta porta, chamada de porta velha, ela representa a tradição, representa os marcos antigos, como nós lemos em Provérbios, para não removermos os marcos antigos que foram estabelecidos pelos nossos pais. E o que é isto, irmãos? O que são estes marcos? Estes marcos, na verdade, eles trazem a doutrina, a ortodoxia, a base pela qual a igreja deve caminhar e andar. A igreja não está aqui hoje para ser um movimento novo no mundo, para trazer inovações, para pegar uma mente criativa de pastores e pregadores e missionários e ensinadores. A igreja está aqui para proclamar a base doutrinária de todo o procedimento bíblico. Então nós não precisamos inventar algo novo, pelo contrário, o que nós precisamos é voltar àquela base daquela igreja que foi estabelecida no dia de Atos dos Apóstolos. Então não há uma invenção para os nossos dias, não deve haver uma invenção, não deve remover os limites que foi estabelecido pelos nossos pais, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, porque quando passou o período da ortodoxia, os irmãos já viram na história o que se tornou a igreja. Então, a tradição que eu estou me referindo são as bases, a sustentação da igreja, os alicerces, os pilares que a igreja estabeleceu e que não pode ser removido. E basicamente, os pilares do cristianismo, nós podemos pegar 2 pilares fundamentais, que são toda a base, que representa toda a base doutrinária da igreja. O primeiro dele, é claro, é os ensinamentos de Jesus.
E o segundo dele é a doutrina dos apóstolos. Então esta é a base doutrinária para a igreja. Jesus, ele veio e mediante a tua vida, ele foi esboçando tudo isso. Quando nós olhamos para o capítulo 5 de Mateus, que ele pega todo o decálogo, que ele vai pegar toda a lei de Deus, e ele começa a transcrever isso, e já começa dizendo, olha, eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para que a lei fosse cumprida. Então ele vai dizendo a todo tempo, ouviste o que foi dito aos antigos? Então ele está se referindo, olha, vocês se lembram da tradição, vocês se lembram da lei, vocês se lembram da doutrina que os antigos receberam, a tradição que eles trouxeram. Então Jesus vai pegar parte da lei, ele vai pegar a lei, vai pegar a tradição que eles vinham mantendo e vai fazer aquilo se valer verdadeiramente, aquilo que deve ser fundamentado. Então quando ele pega tudo isso, ele traz tudo isso para o campo da ética. E o que é a ética? A ética é a prática do bem viver. Como o bem viver? A maneira de se viver corretamente. Então ele vai pegar todo o padrão de Deus e ele vai trazer aquilo para o meio prático, para desenvolver qual é a finalidade de Deus ter trazido toda aquela base da lei, do que a tradição vinha trazendo. Porém, a tradição, eles haviam perdido o sentido real do que era a vontade de Deus. Então, o cuidado que eles tinham com a tradição era maior do que o cuidado que eles tinham com a palavra de Deus. Então Jesus, ele vai trazer isso, dando a maior ênfase para a palavra de Deus, e fazendo eles entenderem a tradição, os marcos, os pilares, para que eles pudessem compreender de uma maneira ética que a vida de Deus deveria ser vivida de uma forma prática. Então Jesus vai dizer, né, no sermão, sempre ouviste o que foi dito aos antigos. Então, fazendo menção à lei, à tradição, e ele vai dizer, eu em verdade vos digo, e trazia para um campo prático. Quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Então ele vai trazer agora para o campo prático. Ele não vai olhar o adultério somente como uma coisa da tradição. Ah não, é tradição. Mas o coração deseja, os olhos desejam, a carne deseja. Então Jesus vai tratar isso e vai fazer com que as pessoas tragam esta tradição e esta oralidade, e esta verdade de Deus, que é a lei, e transfira ela para o campo prático, para a arte do bem viver. E como bem viver? Para que você viva bem com isto, para que isto não seja um fardo para você, para que a lei de Deus não seja simplesmente um propósito, e a vontade de Deus não seja um fardo para as nossas vidas. Pelo contrário, a vontade de Deus seja algo prazeroso para nós, para que nós vivamos a verdade de Deus de uma maneira agradável, de uma maneira em que nós seremos felizes em fazer a vontade de Deus. Porque se nós olharmos para os dias em que nós estamos vivendo, e se nós dermos lugar à carne, aí então nós vamos ver que servir a Deus é um fardo. Servir a Deus não será algo prazeroso. A carne pendendo para um lado, mas a mente pendendo para outro. Porque ela diz, não, você não pode fazer isto. Você não pode entrar aí, você não pode fazer isso. Então, a carne deseja, porém, a mente está dizendo, não vá. Então, fica uma luta dentro de nós. Então, na verdade, esta ética que Jesus vem trazendo é uma maneira de nós vivermos bem com a vontade de Deus, de maneira que a vontade de Deus seja um prazer para nós, um prazer agradar a Deus, um prazer viver a vida de Deus, um prazer agradar a Deus, ser algo prazeroso para nós. Então isto é esta prática, esta ética, a arte ou a prática do bem viver. Então Jesus, ele vem trazendo tudo isso. Então ele diz, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás,
Porém eu digo, aquele que atentar com maus olhos para uma mulher, já no teu coração adulterou com ela. Então ele vem trazer isto, trazendo para o campo verdadeiro, para de maneira que isto venha a sair de nós, sair do coração, sair dos olhos, sair da mente, esta intentação para o pecado não esteja mais em nós. Então a vontade vai ser em fazer a vontade de Deus. É isto que ele vem tratar para nós. Então, a porta velha, ela vem justamente para trazer estas bases doutrinárias e ser compreendida a doutrina, ser para vivermos de uma maneira prática a verdade de Deus, não apenas para o conhecimento teológico, não apenas para nós discursarmos ou discutirmos com pessoas, ou ficarmos debatendo o que é certo, o que é errado teologicamente. A vida de Deus não é isto, irmão. Jesus nunca esteve interessado em sair debatendo com os fariseus. Simplesmente ele ensinava a tua doutrina. E o povo dizia para ele, viu, este não ensina como os fariseus. Este ensina de uma maneira diferenciada. Então, o propósito de nós termos a doutrina, de nós conhecermos a palavra de Deus, não é para nós discutirmos, não é para nós encontrarmos pessoas de outras denominações e ficarmos debatendo com ela. Olha, não, é isto, é aquilo outro. Não, irmão, esta não é a importância. Eu digo para os irmãos, já houve um tempo na minha vida em que eu era isto, mas eu sei que isto nada resolve, irmãos. Isto não serve para nada. A doutrina, ela deve ser vivida e praticada. Não tenho que convencer ninguém a ser pentecostal. Eu não tenho que convencer ninguém daquilo que os pentecostais acreditam. Eu sou pentecostal porque eu creio nisso e quero viver isso. Mas, irmãos, a doutrina pentecostal, ela não é ela que deve ser transmitida. O que deve ser transmitido é os marcos de Deus, a ortodoxia que está relacionada a Jesus Cristo. Isto não é um movimento pentecostal, não é um movimento batista, não é um movimento metodista ou presbiteriano. O nosso interesse é em demonstrar Jesus Cristo para as nações, demonstrar Jesus Cristo para o mundo, levarmos a mente de Deus para este mundo, não o que crê cada denominação. Não, isto não importa para nós, não são estes marcos, não são esta tradição. A tradição, a verdade é a verdade de Deus. É nisso que nós temos que nos preocupar, é nisso que nós temos que nos fundamentar, porque senão nós vamos começar a criar ídolos para nós, humanos. Ah não, eu gosto desse, eu gosto daquele, eu gosto daquele outro, eu gosto daquele outro, eu gosto daquele outro. E por que nós deveríamos gostar? Porque na verdade eles mantêm uma ortodoxia, estão pregando esta ortodoxia. Então é nisso que nós temos que estar apoiados, não em um pensamento, não em uma linhagem apenas de um grupo ou de um movimento da história, mas nós temos que estar apoiados nestes marcos, e são eles que estão se perdendo neste tempo. As pessoas não precisam se preocupar em levar a fé do movimento pentecostal, não precisa levar a fé do movimento presbiteriano, ou do batista, ou do metodista. Não, todos eles, irmãos, fazem parte de algo maior do que apenas um movimento destinado a um determinado grupo. O que nós temos que ter um compromisso, que todos devem ter um compromisso, é em manter a ortodoxia pregando Jesus Cristo ao mundo. É isso. O que pensa um, o que pensa outro, isso pouco importa, porque um pensador não leva ninguém para o céu. Se fosse assim, irmão, a filosofia seria a campeã de salvação, porque tudo que tem na filosofia é pensador. Mas aí você encontra Paulo dizendo, visto como o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que ele está dizendo? Que o homem pensou
inventou, criou, descobriu, mas não pôde entender a revelação de Deus. Mas agora, mediante a pregação, ele expõe toda a verdade de Deus. E por quê? Porque quando você prega a verdade de Deus, o Espírito Santo encontra lugar para poder operar e trabalhar no coração do pecador. Não as minhas ideologias, não o meu pensamento, não aquilo que eu acho, mas aquilo que a Bíblia diz. Não aquilo que eu penso, mas aquilo que a Bíblia está dizendo. E os pontos complicados dela, isto serve para os debates religiosos, não serve para o fundamento da ortodoxia. Porque um novo convertido, ele não vai ficar perguntando sobre as questões difíceis da Bíblia. O novo convertido, ele só precisa conhecer sobre Jesus Cristo. Isto é suficiente para salvar a vida dele. Então é isso que nós precisamos voltar. Olhe para Pedro. Pedro está pregando lá. E quando ele está pregando, ele não está expondo nenhum movimento, ele não está expondo nenhum conhecimento profundo. Ele está dizendo, isto é aquilo que o profeta Joel falou. Todo mundo sabia. Está dizendo, isso que vocês estão vendo é aquilo. E um sermão, segundo a homilética, não demorou mais do que 15 minutos. Um sermão que arrastou quase 5.000 almas para Jesus Cristo. E por quê? Por causa da ortodoxia. Não havia uma diferença. Não, olha, nós defendemos a nossa classe. Nós estamos aqui para defender. Não, ele estava ali para pregar Jesus Cristo, é isto e pronto. E isto trouxe salvação. E isto levou pessoas à salvação. Não é? Os debates, irmãos, religiosos, não servem para nada. Eu já houve um tempo em que eu me preocupava com isso. Hoje, quando o testemunho de Jeová passa em casa, e ele conversa comigo, eu ouço, e ele explica tudo aquilo, eu ouço, e quando ele pergunta, você não concorda? Eu digo, não concordo. Porque eu não concordo. E se ele me pergunta, não concorda por quê? Eu não concordo porque eu vejo Jesus como Deus verdadeiro, tal. Tá bom, vamos embora. Eu não saio gritando com ele, eu não vou atrás dele, não chamo ele, não. Mas ele precisa ver o Cristo em mim. Tem um que é meu vizinho. E se ele puder ver Jesus em mim, certamente, irmão, ele vai ter uma outra visão de Jesus Cristo. Não é a discussão. Eu vou apresentar um versículo, ele vai apresentar outro. Eu vou apresentar um, ele vai apresentar outro. Eu vou apresentar outro, ele vai apresentar outro. E isso nós vamos ficar o dia inteiro, apresentando versículo. Mas o dia em que ele apresentar um versículo e eu apresentar Cristo, ele vai se converter. Esta é a diferença que nós precisamos. Esta é a era do conhecimento, irmão. Todo mundo tem conhecimento. O que falta para nós é a prática. É isso que está faltando. Conhecimento, irmão, olha, qualquer um hoje tem conhecimento bíblico. Você não é mais um povo ignorante, não. Hoje todo mundo sabe expressar as questões biblicamente. Mas o que está faltando? A prática. Porque senão nós nos tornamos como os fariseus. Falar de uma coisa e não viver ela, isto é a pior coisa que existe. Falar de amor sem amar, isto é a pior coisa que existe. Falar que ama uma coisa e não faz,
por onde, isto é a pior coisa que existe. Isto é a maior hipocrisia que existe. Então, a porta, ela está falando dos marcos, da verdade, da ortodoxia, do poder de Deus, da manifestação de Deus verdadeiramente. É isto que é os marcos. Então Jesus veio trazendo tudo isso. Jesus não estava para discutir com os fariseus, ele estava para ensinar. Quando ele esteve na casa de Simão, então ele perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus contou uma história para ele. E o próximo ali era o samaritano. Como que a lei vai ensinar a eles a amar o próximo, só que eles nem têm comunhão com os samaritanos? Então Jesus estava fazendo aquilo ser verdade neles. Olha, é isto que você tem que viver. Você pode ser um fariseu, conhecedor de tudo, mas se você não vive isso, você está violando a vontade de Deus. É isto, meu irmão. Eu posso estar aqui, pregando grosso, falando firme para os irmãos, mas se este Cristo não significa nada para mim, eu sou um fariseu. Se eu não busco a Deus, isso é farisaísmo. Só pregar, irmão, isso é a coisa mais simples que tem. Hoje é a coisa mais simples. Você vê, as pessoas se convertem, eles compram uma pasta, pronto. Ele já virou pregador. Eles decoram como que se prega, até o gesto. Pronto, eles pregam. Mas Deus não está interessado em pregadores. Deus está procurando crentes. Então Jesus, ele vem e traz todos estes ensinos práticos, éticos, verdadeiros, visíveis para a realidade em que ele vive. E agora, quando ele vai para o céu, então os discípulos vão encontrar os problemas no meio da igreja. E a maneira em que eles vão resolver estes problemas é mediante aquilo que eles ouviram de Jesus, e vão encaixar o que eles aprenderam com Jesus de acordo com o que a igreja está vivendo. Então a base deste cristianismo vai ser os ensinos de Jesus e a doutrina dos apóstolos. É isso que deu seguimento à ortodoxia da igreja, e é isso que a igreja deve viver. É isso. O Pedro não estava pregando uma placa, uma denominação, um movimento, um segmento, um líder. Não. Pedro estava pregando sobre Jesus Cristo. Somente isso. Paulo veio e pregava sobre Jesus Cristo. Somente isso. Tiago sobre Jesus Cristo. Não havia nenhum deles defendendo nenhum outro líder humano. Não, a mensagem deles era Cristo, irmão. E pronto. Esta é a base. Então, hoje está muito enfeitada a pregação, porque hoje nós queremos demonstrar um conhecimento e não uma prática. E quando nós demonstramos este conhecimento, o povo até fica encantado. Mas a doutrina, se ela não for a prática da nossa vida, ela se torna um farisaísmo. E este é o problema. Então nós temos que viver de maneira prática a ortodoxia, não de uma maneira apenas intelectual. Então, quando nós olhamos e vamos ver qual é o significado da lei e da vontade de Deus, e a lei de Deus vem para ser algo prático em nós. Se nós olharmos para Romanos 8:2, nós vamos ver que o Espírito de vida que está em Cristo Jesus, o Espírito de vida, ele veio para nos fazer viver esta vida, e ele implantou esta lei nos nossos corações. Não é mais nas tábuas que estão fora, não, é nos nossos corações, para que nós possamos praticar e viver estas coisas. Então, a porta velha, ela vai trazer esta vida prática. E quando nós olhamos para ela, do que Neemias está dizendo,
você olha para toda a descrição deles. Depois que ele vai trazendo os edificadores, ele vai trazendo parte desses edificadores de uma linhagem sacerdotal. Ele vai trazer parte de pessoas que estavam fora dos limites, que pertenciam a um outro governo, mas eles vêm para ajudar a aprender a doutrina. Então veja, que a doutrina e a ortodoxia era para todos. Tinha parte sacerdotal aqui, tinha partes envolvidas com o cântico aqui, tinha pessoas envolvidas com a música aqui, tinha, veja, o último versículo que nós lemos, e a outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. As mulheres, não era comum as mulheres trabalharem na edificação de muros e portas. Mas por que participaram dessa parte? Porque as mulheres também têm que conhecer a palavra de Deus. Os músicos também têm que conhecer a palavra de Deus. Também têm que viver a palavra de Deus. Os cantores também têm que conhecer a doutrina de Deus. Todos têm que conhecer. Todos aqui estavam envolvidos na doutrina. Eles tinham que saber os fundamentos do que creem. E quando eles não sabem, o que acontece? Surge estes hinos heréticos. E por quê? Porque não tem ortodoxia, não tem base bíblica. Eles cantam o que a carne quer, não é o que Deus quer. Surge pregações para a carne e não para Deus. Por quê? Por a falta do conhecimento bíblico. E isto era uma coisa que tinha que ser transmitida de pai para filho. Os pais estabeleciam o ensino, ensinavam a ortodoxia, o padrão, para depois eles fazerem então a iniciação. Então todos têm que ter o conhecimento do que creem, da fé, da vida que deve ser vivida. Não tem como se excusar. Ah não, mas quem tem que conhecer é só os pregadores. Não. Aí os cantores cantam o quê? Os compositores compõem o quê? O que eles vão compor se eles não conhecem? Então não é assim que funciona. Aqui demonstra que um grupo estava envolvido nesta edificação, inclusive as mulheres. As mulheres também faziam parte. Ah não, conhecimento tem que ser para os homens. Não, as mulheres estavam lá. Então veja, irmãos, e aonde estava esta porta? Esta porta, ela estava no limite entre duas partes fundamentais. Primeiro, Neemias diz que ela foi edificada a partir do muro largo até a Torre dos Fornos. E há um significado para nós. Ele diz, desde o muro largo até a Torre dos Fornos. É ali, a porta estava no limiar entre esses dois marcos. O que é o muro largo? O muro largo, ele era um muro que virava, que contornava. Então, ele era mais largo do que os outros. Mais largo do que as outras partes do muro. E por quê? Porque ele tinha uma sustentação maior. Ele tinha uma base maior. Ele tinha um alicerce mais fundamentado, para suportar melhor o peso dele. Então a edificação começa a partir do muro largo. O que é isso? Ele vai resistir com mais força quando vier qualquer coisa contra ele. Então ele está falando sobre aquele que edifica de fato, corretamente a tua vida,
que põe a tua vida dentro de uma base doutrinária, que sabe o que crê, que se fundamenta em algo verdadeiro. Não é uma coisa que leva ele como vento de doutrina. Olha, uma hora ele crê nisso, daqui a pouco ele crê naquilo, daqui a pouco já não crê mais nisso, daqui a pouco arrumou outra coisa para crer. Não, meu irmão, é o que Paulo diz, não são levados por ventos de doutrina. Não, ele sabe o que é, ele conhece a Deus, ele conhece o Cristo, e é ali que ele está fundamentado. Ele colocou o seu marco num muro largo, não é um muro fininho, que o lobo mau vai lá e sopra e cai. Não, irmão, é um muro verdadeiro, edificado sobre o fundamento da doutrina de Deus, sobre a base que é o alicerce, Jesus Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos. Então, irmão, não importa. Não é? Você encontra, irmãos, pessoas com anos e anos de crente. Eu tive num desses lugares. Você encontra pessoas com anos e anos de crente. E aí ele entra numa faculdade, e a faculdade tem um segmento. E aí ele fica encantado com tudo que vê lá. E parece que tudo que ele aprendeu, tudo que ele recebeu, não serve para nada. Os fundamentos, batismo, nada. Agora ele tem um outro segmento agora. Agora ele mudou tudo. O que é isso, irmão? É alguém que nunca teve uma base, nunca se fundamentou em Jesus Cristo verdadeiramente. Como eu disse para os irmãos, um dia nós estávamos indo para observar um acampamento, um modelo de um acampamento cristão, e nós estávamos em um grupo de uns 20 pastores, mais ou menos, e chegou em um determinado lugar, nós iríamos nos juntarmos com uma outra caravana de outra cidade, e quando chegamos até lá, marcamos um encontro em um posto de gasolina, que era uma lanchonete. Aí nós estávamos lá tomando um café, e 2 pastores do meu lado, e alguém perguntou para mim: pastor, este é presbiteriano, este é arminiano, e o que o senhor é? Eu sou pentecostal, irmão, porque eu acredito no poder do Espírito Santo, é Ele que me leva até Jesus Cristo. Eu não tenho um movimento para seguir ou Armínio, ou Calvino, ou qualquer outro novo. O que eu creio, irmãos, é que o Espírito Santo me leva até Jesus Cristo. Eu não sigo isso. Por quê? Porque você olha para a teologia deles, tem coisas boas, ótimas, fantásticas, mas em alguma coisa falha. Você olha para o outro, coisa boa, ótimas, mas em algum lugar falha. Olhe para os reis de Israel. Você pega os reis de Judá, e você vai ver, teve bons reis, ótimos, Ezequias, Josias, Davi. Você pega reis, Asa, ótimos, mas em algum lugar eles falham. Pode observar, em algum lugar eles falham. Você pega lá Asa, morrendo com uma enfermidade nos pés, possivelmente, por quê? Porque pegou um profeta e amarrou ele pelos pés, porque o profeta disse para ele: não entra na guerra, que você não vai dar certo aquela guerra. Mas ele queria de todo jeito conquistar, e foi, e deu errado. Olha Ezequias, estava tudo certinho, Deus acrescentou mais dias para ele, de repente ele abre as portas para os babilônicos. Olha Josias, fantástico, produziu um avivamento, de repente vai se intrometer na guerra contra o faraó Neco, dá outro problema. Então, em algum lugar eles falham, irmãos. Agora só tem um rei que é perfeito, que virá para governar sem falha, o nome dele é Jesus Cristo, e a doutrina dele é perfeita, o ensino dele não tem falha, os ensinos dele não há brecha, não há um pensamento, porque nele não há pensamento, há a verdade de Deus.
Não há, não, eu acho que é assim, eu acredito que é assim. Em Jesus ele diz, eu sou a verdade, é isso. Então, meu irmão, essa é a diferença. Então, quando nós olhamos para esta porta, então nós vemos esta tradição. A porta, o muro largo. O muro largo, o que é isto? A força que a doutrina nos dá sustentada em Cristo. E vai até onde? Até a Torre dos Fornos. Olha que belo que é estes dois limites. Um aonde está a doutrina. E o outro que é a Torre dos Fornos. Era a torre que vigiava a porta, que foi edificada para vigiar aquela porta. E ela estava entre os fornos. Que forno? Os fornos que faziam os pães para serem levados para o templo, para serem colocados dentro do templo, para serem movidos, que os sacerdotes comiam no sábado. E os irmãos sabem, aquele pão tinha o significado da providência divina, tinha o símbolo daquele maná que caiu do céu, tinha o símbolo do pão vivo que desceu do céu. Aquele forno, aquele pão que era feito lá, representava o Cristo. Então, onde estavam os limites da porta velha? Na doutrina e Cristo. Era ela. Guarda a doutrina e demonstre a Jesus Cristo. Tenha fé, viva isto, creia nisso, demonstre isso, se alimente disso. Era isto que estava demonstrando. Um ensino e uma prática. Um ensino e uma prática. Esta era a vida de Deus. Isto é a porta velha. Não há um ensino sem prática. Não há uma vida sem prática. Não dá. Não é verdade? O que adianta nós entrarmos numa universidade, passarmos lá alguns 3 anos, outros 4, outros 5 anos, e sair de lá não praticar nada daquilo? Não é verdade? Eu digo para os irmãos, isso acontece. Os irmãos que estão estudando ainda, vão chegar lá na empresa, vão querer pôr em prática o que aprenderam na universidade. E vai ter alguém lá velho que vai dizer, não, isso aqui não funciona. Não, mas você tem que pôr em prática o que você aprendeu. Você aprendeu por um motivo. Alguém te ensinou. E você vai ter que pôr em prática aquilo ali. Então você vai ter que viver aquilo. Demonstrar o que você aprendeu. Porque você acredita que aquilo é o certo. Não é verdade? Você acredita naquilo. Não é? Os irmãos estão estudando história. E às vezes eles ouvem alguma coisa lá e depois eles vêm perguntar para mim, pastor, é isso aqui mesmo lá? O professor falou assim, isso é que todo mundo é contra esse pensamento aí, não tem um professor que vai ser a favor disso, tal. Então, uma linha de professor acredita em uma coisa, a outra linha acredita em outra coisa, mas a história é uma coisa só. Então a vida cristã, irmãos, ela é uma prática, um aprendizado que nos fortalece, que nos faz acreditar verdadeiramente naquilo. Para quê? Para o final praticarmos a esperança, a fé, crermos na provisão e demonstrarmos o Cristo. Ali estava esta porta, entre o muro largo e a Torre dos Fornos, onde produzia os pães para serem apresentados a Deus. Então nós podemos entender, irmãos, que esta fortificação que a doutrina nos traz, não é para mim dizer eu sei mais do que o Marcos, eu sei mais do que o Robert. Não, irmão. Esta solidez, este alicerce, este aprendizado, vai até o lugar aonde eu possa produzir o Cristo.
onde eu possa demonstrar Ele, onde eu possa levá-lo para a humanidade. Senão, conhecimento não serve para nada. Não serve para nada o conhecimento, se não for para demonstrar o Cristo. Não serve. Paulo entendeu isto. Falou: o conhecimento que eu tinha lá na lei, eu tive isto como refúgio. Porque o que eu aprendo agora é o Cristo, e que eu tenho que demonstrá-lo. É isto, meu irmão. Então é para isto que serve esta doutrina, esta base, para produzir lá no outro extremo a vida do Cristo. Conhecimento e Cristo. Conhecimento e Cristo. É para isto. Fora isto, irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então isto é o significado desta porta. Este sultão Selimar, ele deu o nome a esta porta de porta do amigo. O significado é esse. Hoje é a porta mais atrativa que tem lá em Israel, porque a porta dourada está fechada. Então esta se tornou a porta mais atrativa, mais frequentada. É a porta em que o maior número de pessoas entram por ela hoje, mais do que as demais portas. Por isso que eu disse aos irmãos, é uma porta hoje que demonstra o conhecimento, os marcos antigos, mas elas precisam compreender o outro extremo desta porta, que é produzir o Cristo. O conhecimento sem Cristo nos leva para o inferno, não é? Um dia um irmão perguntou para mim: pastor, tem católicos no inferno? Eu disse: tem um monte. Pastor, e evangélicos? Disse: também tem um monte, né? Também tem um monte. Então tem gente de todo tipo lá, de todas as religiões. Agora, alguém agarrado em Cristo não vai para o inferno, porque ama Ele. A denominação, a religião, isso não significa nada, meu irmão. Eu ouvi o pastor Hernandes dizendo esses dias, alguém perguntou para ele sobre a igreja que ele pastoreia. Ele disse: está boa, ótimo. E ele esperou um pouquinho, e depois ele disse: também vai mal. Tem hora que está péssima. E o irmão disse: mas como o senhor diz isso? Ele disse: porque lá tem momentos que ela reage e demonstra, ela vive, ela pratica, mas também há momentos em que ela para. Então, ao mesmo tempo, ela está boa, mas há tempo em que ela está mal. E ele disse mais: lá também há irmãos que você olha para eles, eles estão cheios de fervor, na oração, na fé, mas há outros que você olha, está capengando na fé, não praticam mais, não vivem mais. Ele diz: então por isso, está boa, mas isso também está mal. E nós temos que ir, irmãos, aos limites, da onde está esta porta, na fortificação, no alicerce, bem montado em Cristo, na doutrina dos apóstolos, nos fundamentos da igreja, para podermos então ir até o outro limite e produzir o Cristo para esta humanidade, para que eles olhem para nós e vejam um muro largo, mas a demonstração deste muro seja o Cristo. Não olhe apenas alguém que tenha um conhecimento, mas que possa olhar para nós e ver verdadeiramente o Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos estar em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia e o teu favor, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor.
E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver esta verdade, que o conhecimento, Senhor, não seja um mero conhecimento, não seja um argumento para discussão teológica e discussão religiosa, Senhor, mas que o conhecimento seja verdadeiro para produzir o teu Cristo, Senhor, para esta humanidade, para que eles não vejam apenas, Senhor, um conhecimento, mas que eles possam ver uma vida prática do teu Filho sendo vivido através de nós. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Também te peço, leva-nos em paz, guarda-nos, livra-nos do mal. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.